Olá mais uma vez. Além do episódio do vídeo anterior que nós falamos sobre a concubina do levita, que foi assassinada e antes abusada e violentada pelos homens da cidade de Gibeá, existem outras mulheres envolvidas nessa história. As esposas para os benjamitas. Como eles exterminaram a tribo de Benjamim, restaram apenas 600 homens que agora não tinham esposas, porque na batalha contra os benjamitas, eles destruíram e queimaram as cidades com as mulheres, os homens, as crianças, os animais, destruindo aquela tribo de Benjamim. E agora apenas 600 homens sobreviventes de mais de 25 mil estavam sem esposas e correndo o risco dessa tribo desaparecer do povo de Deus por causa dessa história terrível. Então eles juraram que as suas filhas não seriam dadas aos benjamitas, e eles mantiveram a sua palavra. Mas por outro lado, eles tinham a preocupação de não exterminar aquela tribo do povo de Deus. Então o que eles fizeram? Eles descobriram uma cidade que não tinha ido para a batalha contra os benjamitas, e eles mais uma vez, pelas suas próprias decisões, longe de Deus, eles mataram os homens e as mulheres casadas daquela cidade, Jabes de Gileade, e pegaram apenas 400 moças virgens que havia na cidade e as deram como esposa para os benjamitas. Mas 200 ainda não tinham esposas, e eles não podiam se casar com os filhos de Israel e nem com estrangeiras. Então foi autorizado que eles sequestrassem as mulheres da região de Siló que estavam festejando a festa das colheitas nas lavouras. E eles sequestraram então as 200 mulheres restantes para se tornarem esposas deles e começarem novamente a constituir família, a terem filhos e reconstruir então a tribo de Benjamim. Outro fato lastimável sobre o povo de Deus na época dos juízes. Nós vimos como as mulheres eram desprezadas. Essas moças, elas foram sequestradas para satisfazerem as necessidades de multiplicação de um povo, de uma tribo de Israel. Porém, nós vemos a mão de Deus abençoando essas moças, apesar de todo o sofrimento que elas sofreram. Porque o primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. Então Deus honrou o sacrifício, Deus abençoou os filhos daquelas mulheres, deu a elas força, coragem, para que elas educassem esses filhos no caminho de Deus. E o primeiro rei de Israel, o rei Saul, saiu da tribo de Benjamim. Por mais que você já tenha sofrido na sua vida, nunca se esqueça de que Deus está trabalhando a seu favor e que Ele vai te honrar, Ele vai te curar de toda ferida emocional e Ele vai escrever uma história de vitória e de honra para você. Não importa o que tenha acontecido, não importa o quanto as pessoas tenham sido erradas com você, o quanto elas tenham te ferido, o Senhor te cura e prospera a tua vida te dando vitória, em nome de Jesus. Bom dia para você, Deus te abençoe.